Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou eu, a Sabrina Mello, falando aqui de Bauru. Gente, eu tô com um produto no cabelo, tá? Por uma selagem. Eu tinha gravado um vídeo de 20 minutos meio xoxo, tava meio desconexo. O senhor falou: não, entrega o jejum. Aí eu comi uma bananinha agora. E grava direito e fala da minha palavra. Deus me orienta nesse canal, sabe, gente? Então vamos lá. Deus pediu pra eu falar no dilúvio tudo que eu perdi, certo? No outro vídeo eu falei o que eu perdi, falei meio por cima, enfim, não foi completo, tá? Vou gravar certinho agora, vamos lá. Então a gente tinha parado na parte, a gente falou até a parte que Adão e Eva pecou, né? E aí Deus expulsou eles do jardim do Éden, mas Deus teve misericórdia deles e cobriu eles, né? Cobriu as vergonhas deles, né? E aí eles vão ter dois filhos, Caim e Abel. Abel, ele apresenta o sacrifício das primícias dele para Deus, e Caim apresenta o que ele achou que ia ser bom. E aos olhos de Deus não foi bom, só que Deus já estava vendo a inveja no coração de Caim, né? E não aceitou o sacrifício. Caim foi lá e matou Abel. Então foi o primeiro pecado da humanidade, né? O primeiro homicídio da humanidade, na verdade, né? Aí aqui vai falar sobre os descendentes de Caim, tá bom? Mas eu quero falar com vocês aqui do nascimento de Sete, né? Então aqui é Gênesis 4, 25, 26. Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, que deu o nome de Enós. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Então, gente, Deus deu um filho de novo para Adão e Eva, né? Depois que eles se relacionaram, tá, gente? No lugar de Abel. Então ele vai chamar Sete, né? Então começa aí a descendência de Adão, né? Adão e Eva geraram Sete, né? Geraram outros filhos. Deixa eu só ver aqui se foi outros filhos. Isso, gerou outros filhos, tá certo. E aí Sete gerou Enos, que são outros filhos, Enós, não sei falar esse nome, tá, gente? Depois Enós gerou Cainã, depois Cainã gerou Maalaleel. Maalaleel gerou Jared, Jared gerou Enoque, tá? E Enoque gerou Matusalém. Aí aqui no versículo 21, do capítulo 5, fala assim: depois que gerou Matusalém, aos 65, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Então ele ficou 300 anos andando ali, né? Até então o homem vivia 900 e poucos anos, né? Não vivia que nem a gente vive agora, né? Eu vou até explicar pra vocês por quê. Aqui, vamos lá. E depois ele gerou outros filhos e filhas. Enoque viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então depois, vou até pegar o meu estudo aqui, gente, de Gênesis. Só que, gente, a minha letra é muito feia, sabe? Então, eu acho que nem Deus entende a minha letra, mas deixa eu ver aqui. É aqui. Aqui mesmo. E aí, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque, né? Capítulo 20, versículo 25, versículo 28. Aos 102 anos, Lameque gerou um filho, deu o nome dele a Noé. E aí ele fala aqui, ó. Ele diz: e nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados na terra que o Senhor amaldiçoou. E aí Noé também gerou 3 filhos, né? Noé gerou Sem, Caim e Jafé. E aí vem o capítulo 6, que é a corrupção da humanidade, né? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram-lhe filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Então aqui o primeiro ponto. Dizem que esses filhos de Deus eram os nefelins, né? Eram um tipo de anjos, né?
Anjos caídos, tá? Foram os anjos que Deus expulsou do céu, tá bom? E aí eles coabitaram com as filhas dos homens, com as mulheres que eram muito bonitas, né? E Deus não se alegrou disso, com essa perversidade, né? E aí, para que não haja contenda entre Deus e o homem, Deus abreviou os dias dos homens em 120 anos. Tanto é que a gente vê aí, não tem, né, pessoa que viva mais que isso, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, gente. Pra ver se melhora. Aí, melhorou. Né? Aí aqui também fala no 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação de pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, realmente ali o coração do homem foi corrompido, né? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criou os homens, também os animais grandes, pequenos e aves. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Porque Noé, ele buscava o Senhor, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera, que tá me incomodando. Vou baixar o pezinho aqui. Aí, melhorou. Então, em Noé, o Senhor achou benevolência, né? E aí, que tá falando que Noé era um homem justo e íntegro, né? Ele andava com Deus e ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Já vou grifando aqui, gente. E aí, Deus viu como a terra ficou corrompida, né? E falou para Noé, né? Falou para Noé: você fará uma arca de madeira, de cipreste, dividida em compartimento, e revestirá de piche por dentro e por fora. Ela vai ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. E vai fazer ela com teto um vão de 45 centímetros e com teto o corpo da arca. Vai colocar uma porta lateral na arca e faça um andar superior, médio e um inferior. Então, ela tinha 3 andares, a arca, tá, gente? Era muito grande, né? E aí Deus fala no 17, 6:17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, suas mulheres, mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E aí ele vai falar das espécies, de aves, todas as espécies. Deus, ele fala claramente com a gente, tá? Ele dá todas as instruções. Às vezes você pode parecer, nossa, mas que bobeira. Não é bobeira, gente. Deus, ele quer... Como esse vídeo que eu tinha gravado. Deus me deu a instrução, eu tive que apagar aqui. E tô com o produto aqui no cabelo, gente. Tô fazendo tá duro, ó, uma selagem no cabelo. Aí no 7, né, o Senhor disse pro Noé entrar na arca, ele e a família dele, porque ele vai ser o único justo que ele encontrou nessa geração. Falou também as instruções dos casais, né? E aí ele falou: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor ordenou. E aí veio o dilúvio, né? Noé tinha 600 anos de idade quando desceu as águas do dilúvio sobre a terra. E aí Noé entrou na arca, tá? Deixa eu vir pra cá, né, gente, que eu tô saindo da câmera, não vi. E aí Noé entrou na arca e dali 7 dias choveu, tá bom? Ele ficou ainda ali aguardando 7 dias, tá? Vamos ver aqui. Entrar na arca. Então, durou 40 dias e 40 noites, tá, gente? Aqui nos outros versículos tá falando isso. Aí no capítulo 8, né? Então, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estiveram com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então, foi todo um processo também, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Nesse vídeo aqui, Deus me pediu pra eu falar tudo que eu perdi, tá? Mas foi tudo um processo, a gente não perde do dia pra noite. Eu vou só resumir o que eu perdi. Eu perdi meu casamento, uma casa montada que eu tinha, não era minha, era de aluguel.
Mas eu perdi, né, gente? Fui tentar pagar aluguel, não consegui pagar também. Aí fui fazer faxina, trabalhar à noite. Enfim, minha vida virou uma bagunça. Eu comecei a beber que nem um gambá velho. Sabe, de manhã, de tarde, de noite bebendo, chegando em casa de manhã. Nossa, minha vida virou uma bagunça, você entendeu? Eu tinha uma pessoa que eu me relacionava, mas essa pessoa também não queria namorar comigo. Então eu ia pra balada, enfim, dirigia bêbada, fazia um monte de coisa errada, gente. Um monte, que as pessoas hoje no mundo acham que é normal, mas não é normal. Pra mim eu achava que era normal, mas não é normal, tudo errado, tá, gente? Aí vamos ver aqui, passou os 40 dias. Um corvo, gente, eu falei no outro vídeo uma pomba, ai que maluca, né? Então passou os 40 dias, Noé soltou um corvo pra ver, mas ele ficou dando volta, então não tinha baixado a água ainda, né? Depois ele soltou uma pomba pra ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar. Então nisso ele soltava a pomba vinha, né? Aí, ó, cadê? Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha de oliveira, nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda então 7 dias. De novo soltou a pomba e dessa vez ela não voltou. Então quer dizer, quando ela foi na penúltima vez, não tinha baixado a água, mas as oliveiras já estavam brotando, já estava nascendo tudo de novo. Não tava 100% seco ainda. Tinha baixado a água, mas tava 100% seco. Aí depois, quando ele soltou ela de novo, ela não voltou, porque aí tava 100% seco, né? Porque ela foi comer e fazer a vidinha dela, né? Aí no primeiro dia do mês, ao ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Então, depois de 360 dias, né, gente? Então Noé ele removeu o teto, saiu da arca dele, da família dele. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, grandes animais, pequenos, que se movem rente ao chão. Se espalhem sobre a terra e sejam férteis e multipliquem. Então, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando-se alguns animais e aves puros, ofereceu a ele como holocausto, queimando eles sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como dessa vez. Então aqui, gente, Deus mostra misericórdia de novo. A palavra de Deus na minha vida tem sido isso, misericórdia, misericórdia, porque por mim, pelas minhas obras, por tudo que eu fiz, eu não mereço nem estar respirando. Porque foi puro pecado, você entendeu? E Deus abomina o pecado, Deus não habita onde há o pecado. Então, para a gente ter Deus na nossa vida, como eu falei no primeiro vídeo, a gente tem que confessar nossos pecados e parar de fazer. Não adianta, ai Senhor, eu roubo, ai Senhor, eu me prostituo, ai Senhor, eu bebo, mas eu vou continuar bebendo, tá Senhor? Não, mentira, você tem que confessar e parar, senão não adianta nada. Porque tá na Bíblia. No final dos tempos, aquele que é sujo se suje mais, o que é limpo se limpe mais. Então, se você tá sujo, você continua se sujando. Porque se você não se arrepender, não vai ter nada pra você. Você entendeu? Aí aqui tá falando da aliança, né? Essa aliança no estudo bíblico dessa moça que eu estudo, achei muito legal, porque as pessoas falam arco-íris, mentira, gente. O arco-íris que tem aí é símbolo de outras coisas, é símbolo da deusa Ísis, lá de uma mitologia aí que eu não sei qual que é. E tem 7 cores. A nossa aliança, a aliança de Deus com Noé, foi um arco somente, de 6 cores. Não é arco-íris, é só arco, tá, gente? Então não confundam, tá? Então aqui no 9, capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo de vocês. Então aqui Deus deu novamente o domínio do homem aos animais, tá, gente? Então tá falando aqui, não comam carne com sangue, que é a vida. Também a gente não pode comer animal vivo, né? A todo aquele que derramar sangue, tanto homem quanto animal, pedirei contas a cada um, pedirei contas à vida do seu próximo. Então, gente, assassinato é pecado, tá?
Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Aqui surge aquela lei que os judeus, na época de Jesus, que eu já vi muitas coisas sobre isso, na sinagoga pregavam, né? As leis, né? Do olho por olho, dente por dente, né, gente? Isso não existe mais, tá? Existe só uma única lei, que é a de Jesus. Que Jesus, ele veio, morreu na cruz por nós, ele ressuscitou, tá? Ele deu o mandamento, a gente não tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas o mandamento que ele deixou, fora os 10 mandamentos das tábuas, foi que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se você amar o próximo como você mesmo, você ia te matar? Você ia te roubar? Você ia ficar com a mulher dos outros, com o marido dos outros? Você ia ficar com um monte de pessoa? Você ia se embriagar e causar um acidente de carro, matar outra pessoa? Não, né, gente? Então, o que eu não quero para os outros, tem uma coisa que eles falam, que eu não quero para os outros, para mim eu não faço para os outros, mas nada mais é que esse mandamento de Jesus. Ama-te ao teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Deixa eu só ver aqui que tinha mais uma coisa legal aqui pra falar desse estudo, gente. De novo, né? Olha a Yarin latindo, gente. Yarin latindo. Não, Yarin! Gente, olha a minha letra. É só por Deus mesmo essa letra, viu? Aqui é sobre a descendência, né? Aqui vai falar sobre a descendência. Acho que é só isso mesmo, gente, essa parte, né? Que mais aqui? Vamos ver aqui. Aqui da aliança, ó. Estabeleça uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas com dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e você, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos das novas espécies. Gente, aqui tá falando arco-íris porque essa é uma NVI, tá? Não é uma King James e tal. Então, eles vão fazendo a transcrição dos textos. Mas esse estudo eu achei muito interessante dessa moça, acho que era a Cláudia Dupa, se eu não me engano, que ela fala isso, tá, gente? É arco, tá? É só arco e são só 6 cores, tá bom? E esse arco-íris é em cima de outras coisas. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna com Deus e todos os seres vivos em todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que eu estabelecerei entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Aí aqui vai falar sobre a descendência de Noé pra gente finalizar, tá? Que é Sem, Cã e Jafé, tá bom? Então aqui, ó, Cã é o pai de Canaã. Aí Cã teve 3 filhos. O Noé era agricultor, né? Então foi o primeiro a plantar vinha. E aqui fala de uma vergonha que Noé passou e Noé amaldiçoou um dos seus filhos, tá? Vamos ver aqui. Que ele amaldiçoou Cã, né? Porque ele viu o pai dele passando vergonha e não fez nada, né, gente? Porque ele bebeu, ele se embebedou e saiu pelado andando lá. Gente, Noé também fez isso, tá? E aí ele fala, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, porque o Sem que foi que acudiu o pai, sabe? Então aqui fala que Noé viveu 950 anos e morreu. Porque, gente, aí é uma outra geração, né? Todas as outras pessoas morreram. Quando veio o dilúvio, gente, todo mundo morreu. Não teve choro, não teve vela, não teve correr atrás de Noé, porque a porta da arca foi fechada 7 dias antes do dilúvio. Então, quando começou a chover, que as pessoas correram para a arca, já estava tudo fechado, porque Noé fechou tudo, né? Selou tudo, né? Então, aqui vai falar sobre a origem dos povos, né? Então, os jafelitas, que são os filhos de Jafé, né? Aí vai falar todos os filhos de Jafé aqui. Vamos ver se ele fala aqui, seu território. Que aí eles se espalharam pela terra, né, gente? Que aí começou realmente a humanidade, né? Os filhos de Cã, que é os camitas, né? E os filhos de Sem, os semitas, né?
Aí aqui, gente, também, eu não vou falar dessa parte aqui da Torre de Babel e da descendência de Sem, tá? Depois eu já vou, acho que eu vou falar pra vocês, agora eu vou resumir, deixa eu ver aqui, porque eu não lembro também, né? O povo tinha uma língua só e um só modo de falar, né? Eles encontraram uma planície e se fixaram ali, né? Deixa eu ver se é só os semitas, né? Deixa eu ver se é os semitas. Acho que tá falando de todos os povos, né? E aí eles falaram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Eles queriam alcançar o céu, fazer coisas que Deus fazia, né? E assim nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começam a construir isso. Em breve nada poderá impedir que o planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua deles que falam, para que não entendam mais nenhuma outras. Então, por que Deus confundiu as línguas? Para eles não poderem se comunicar e para eles não continuar tramando coisas, que eles queriam fazer coisas que era a função de Deus, era o poder de Deus fazer. Você entendeu? Então Deus quis falar assim, ó, galera, dá uma segurada aí, porque não é assim que as coisas vão acontecer, não. Então agora ninguém vai entender nada que eu vou falar. Imagina, até eles entenderem a língua do outro, como que ia fazer, né? Então eles pararam de tramar essas coisas aí, né? Essa cidade foi chamada de Babel, tá, gente? Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, o Senhor dali o Senhor espalhou por toda a terra, né? E aí vai falar sobre a descendência de Sem, né? Então aqui, ó, vamos lá, descendência de Sem. Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Eber. Eber gerou Peleque. Peleque gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. E Naor gerou Terá. E Terá gerou Abrão. Então a gente tem que falar tudo para chegar em Abrão, que vai ser o próximo vídeo. Tá, gente? Eu vou falar rapidinho. Não sei se eu falei nesse vídeo, tô maluca já. Enfim. Aí eu fiquei lá em Caraguá, nada deu certo. Vendi minha moto, vim pra Bauru, tentei limpar meu nome, já tava com o emprego certo aqui em Bauru. De repente deram pra trás. E perdi tudo também, gente. Não consegui limpar meu nome tá sujo. Não consegui arrumar emprego, sabe? Então foi muito difícil esses dias pra mim. Mas Deus tem uma promessa, né? Como Deus prometeu pra Noé, depois a gente vai ver aqui, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus tem uma promessa na nossa vida, né? E nessa promessa eu vou falar tudo que o Senhor tem feito na minha vida desde dezembro, desde que eu voltei. Tá bom, gente? Eu acho que ficou muito melhor esse vídeo. O Senhor conseguiu falar claramente aqui sobre a sua palavra. O vídeo vai ser sempre sobre a minha vida, mas vai ser sempre sobre a palavra. Porque é o que eu vivo, né, gente? É o que eu vivo. E tem novidades para contar para vocês depois nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos orar, galera, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor, Deus, toque no coração de todas as pessoas, que esse vídeo chegar e que esse vídeo chegue naquelas pessoas realmente que precisam ver a tua palavra, que elas saibam, Deus, que nós pecamos e que Deus viu que a natureza do homem é má, mas ele se agrada quando nós o buscamos, Deus, quando nós o buscamos, Senhor, meu Pai, e o Senhor também nos perdoa, Senhor. Desde que nós mudamos e não façamos mais o mal, Deus, através do teu Filho, do Senhor Jesus, Pai, através do sangue dele que ele derramou na cruz por nós, Deus. Então, te agradeço, Deus, por esse estudo, Deus, seja na nossa vida, Pai, como o Senhor foi na vida de Noé, Senhor. Faça, sim, Deus, uma aliança conosco, Deus, onde nós vamos te louvar, te honrar, Senhor, engrandecer o seu nome nessa terra, Pai. E o Senhor olhará para nós com benignidade, Senhor, e misericórdia, Deus, porque tudo que nós temos, Pai, se nós respiramos é pela graça, pela tua misericórdia, Deus. Então, eu venho agradecer, Senhor, nesse vídeo, pela tua misericórdia nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Beijo, galera, até o próximo. Eu parei de estudar, porque eu tô fazendo jejum de Esther. Amanhã eu termino o jejum de Esther, amanhã eu tenho estudo também de Romanos, eu só não sei que hora vai ser. E aí, na sexta-feira, eu vou estudar, já voltar a estudar Gênesis, tá, gente? Pra já ter, pelo menos, ter esse vídeo de Abraão e mais um pra gravar pra vocês, tá bom? Beijo, queridos, a paz, Deus abençoe, Deus seja com vocês, amém.